Hoje eu quero conversar com você sobre algo que muitas pessoas evitam falar, mas que define absolutamente tudo na vida de alguém. Caráter. Caráter não é aparência, caráter não é espiritualidade de discurso, caráter não é aquilo que você mostra em público. Caráter é quem você é quando ninguém está olhando. Caráter é quando você, quando ninguém está te cobrando. Caráter é quando você tem a oportunidade de fazer algo errado e ninguém descobriria. Porque é nesse lugar invisível que o caráter aparece. E hoje existe algo muito sério acontecendo com muitas pessoas. Elas querem propósito, elas querem crescimento, elas querem prosperidade, elas querem relacionamento saudável, elas querem reconhecimento, elas querem direção de Deus, mas elas não querem formar caráter. E existe uma ordem espiritual que quase ninguém entende. Deus não constrói destino em pessoas sem estrutura. Antes de Deus entregar influência, ele trabalha caráter. Antes de Deus entregar relacionamento certo, ele trabalha caráter. E antes de Deus entregar a expansão, ele trabalha caráter. Antes de Deus entregar a estabilidade emocional, ele trabalha caráter. Caráter é sustentação. Caráter é aquilo que impede uma pessoa de perder aquilo que recebeu. Caráter é aquilo que impede alguém de destruir a própria vida depois que algo bom começa a acontecer. Hoje, muitas pessoas perdem oportunidades não por falta de talento, mas por falta de caráter. Muitas pessoas perdem relacionamentos não por falta de amor, mas por falta de caráter. E muitas pessoas perdem direção espiritual não por falta de chamado, mas por falta de caráter. Mas por falta de quê? Porque caráter não é o que você fala, caráter é o que você sustenta, caráter é o que você pratica quando ninguém está olhando. Caráter é o que você faz quando ninguém vai te aplaudir por isso. Caráter é o que você decide quando seria mais fácil mentir. Quando seria mais fácil você fugir, quando seria mais fácil manipular, quando seria mais fácil justificar. Caráter é a sua palavra. E deixa eu te falar algo muito profundo hoje. Uma pessoa que quebra promessas com ela mesma começa a quebrar promessas com os outros também. Quando alguém promete para si mesmo que vai mudar um hábito e não muda, quando promete que vai assumir responsabilidade e não assume, quando promete que vai se posicionar e não se posiciona, essa pessoa começa a enfraquecer a própria identidade. Porque toda promessa quebrada enfraquece a sua autoridade interior. E depois de um tempo, essa pessoa já não confia mais nela mesma. E quem não confia em si mesmo também não sustenta compromissos com ninguém. Caráter é coerência. Caráter é responsabilidade emocional. Caráter é disciplina interna. Caráter é verdade. Caráter é quando aquilo que você fala combina com aquilo que você vive. E deixa eu te falar, algo muito importante hoje, que não existe construção de vida saudável sem caráter. Não existe relacionamento saudável sem caráter. Não existe prosperidade sustentável sem caráter. Não existe vida espiritual madura sem caráter. Não existe crescimento emocional sem caráter. Caráter é a base de tudo. Hoje muitas pessoas querem parecer fortes, mas não querem ser verdadeiras. Querem parecer espirituais, mas não querem ser coerentes. Querem parecer maduras, mas não querem assumir responsabilidades pelas próprias atitudes. Querem parecer confiáveis, mas continuam quebrando promessas pequenas todos os dias. E caráter não é construído nas grandes decisões. Caráter é construído nas decisões pequenas que ninguém vê. É quando você cumpre aquilo que disse que faria. É quando você mantém uma postura, mesmo quando seria mais fácil desistir. É quando você decide não mentir, mesmo que a verdade tenha um preço. É quando você decide não manipular situações para se proteger. É quando você decide assumir
erro ao invés de justificar comportamento. É quando você decide crescer ao invés de repetir ciclo. Caráter aparece na rotina, caráter aparece nas escolhas silenciosas. Caráter aparece na forma como você trata pessoas que não podem te oferecer nada. Caráter aparece na forma como você reage quando é contrariado. Caráter aparece na forma como você reage quando é corrigido. Caráter aparece na forma como você reage quando ninguém está vendo. E existe algo muito sério que precisa ser dito hoje. Uma pessoa sem caráter perde algo que é extremamente difícil recuperar: credibilidade. E quando alguém perde credibilidade, perde acesso a oportunidades, perde acesso a relacionamentos saudáveis, perde acesso a ambiente de crescimento, perde acesso à conexão de confiança, porque ninguém constrói algo sério com alguém que não sustenta a palavra. Caráter é aquilo que faz alguém olhar para você e dizer: eu posso confiar nessa pessoa, eu posso caminhar com essa pessoa, eu posso construir com essa pessoa. Mas caráter também é aquilo que faz alguém perceber quando não pode confiar. E deixa eu falar algo com muita maturidade espiritual hoje. Uma pessoa sem caráter geralmente não muda enquanto continua justificando a própria postura. Porque mudança começa quando termina a justificativa. Enquanto alguém continua explicando por que mentiu, explicando por que manipulou, explicando por que não cumpriu, explicando por que não assumiu responsabilidade, essa pessoa continua escolhendo permanecer no mesmo lugar. Caráter não muda com discurso bonito, caráter muda com decisão, caráter muda com arrependimento verdadeiro, caráter muda com posicionamento, caráter muda quando a pessoa decide parar de culpar os outros pela própria incoerência. E talvez hoje Deus esteja trabalhando exatamente essa área dentro de você. Talvez hoje Deus está chamando, né, você para construir, reconstruir algo muito precioso.